O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Edição das 6 com Vasco Maldonado Correia. É sério e é idóneo. O Ministro da Administração Interna sai em defesa da renomeação do Major-General Paulo Viegas Nunes para a liderança do Ciresp. Primeira reação de viva voz de Luís Neves depois da saída de António Pombeiro, número 2 do Ministério, em protesto contra essa renomeação. O Ministro garante que Viegas Nunes tem o perfil certo para continuar à frente do Sistema de Comunicações de Emergência Nacional. Durante este tempo falei com muita gente de diversos quadrantes, e todos, mas todos, foram unânimes de que este homem era a pessoa certa para conduzir os destinos daquilo que é a necessidade do governo e do país. Escolhi-o por estas razões. Tecnicamente é um homem profundamente sólido, de formação originária, de telecomunicações, de conhecimento do Ciresp, de conhecimento dos operadores privados, do conhecimento de emergência, do conhecimento de cenários de crise. Portanto, do ponto de vista técnico, esta era a pessoa que deveria ter sido escolhida como foi. Defesa de Viegas Nunes feita aqui pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves, esta tarde em declarações aos jornalistas, aqui declarações recolhidas pela RTP Notícias. A Iniciativa Liberal entende que o Ministro deve explicar porque insistiu na escolha de Paulo Viegas Nunes, apesar dos reparos que constam da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças. Os liberais querem ouvir o Ministro da Administração Interna no Parlamento. Em entrevista ao sofá do Parlamento, o deputado Miguel Rangel diz que, apesar das irregularidades apontadas, a escolha manteve-se, o que exige mais explicações. Naturalmente, apesar desse relatório e apesar das suspeitas e das reservas que lhe foram transmitidas pelo secretário-geral adjunto António Pombeiro, o Ministro avançou com a nomeação. Naturalmente que, como disse há pouco, falta aqui alguma informação. Bom, temos aqui acusações de falta de transparência da informação. Temos acusações de corporativismo e de interesses instalados que se mantêm há anos e que custam milhões. Ora, eu também tenho uma acusação a fazer, e a minha acusação é que o Ciresp não funciona, e isso é o que me preocupa, e eu acho que também é isso que preocupa todos os portugueses. O deputado liberal Miguel Rangel, entrevistado no sofá do Parlamento. Os autarcas de Leiria recusam assumir o dia 30 de junho como data para concluir a avaliação dos prejuízos em habitações, resultado do mau tempo. Data limite que foi traçada pelo Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, mas que Jorge Vala, presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria, considera difícil de cumprir, dá duas razões. Há necessidade urgente, até para cumprimento de prazos, de processos que deram entrada nos municípios, novos processos de técnicos de avaliação de urbanísticas, que não estão avaliados e sob pena de não cumprirem prazos legais. Também devo dizer que os técnicos das ordens estão a trabalhar menos do que estavam antes, porque têm a sua vida profissional. Razões que são apresentadas pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria, que diz também que os feriados de junho são um entrave a cumprir essa meta delineada pelo Ministro da Economia. Justiça, o Ministério Público pede a suspensão da pena aplicada a Ricardo Salgado, tendo em conta o diagnóstico doença de Alzheimer de que padece o antigo Presidente do BES. Em causa a decisão sobre a pena única de Ricardo Salgado para dois processos, no caso do EDP e também no processo separado da Operação Marquesa, o Procurador Rui Batista defendeu que a pena se deve situar entre os 10 e os 11 anos, mas que face a essa doença de Alzheimer já comprovada e à incapacidade de compreensão da pena, que ficou documentada na última perícia, não resta outra solução que não a suspensão da execução da pena e que seria inútil também levar Ricardo Salgado para a prisão. A leitura da decisão do Coletivo de Juízes ficou marcada para o dia 2 de junho. O pior acidente da história da Bélgica em passagens de nível. É assim que as infraestruturas belgas descrevem a colisão desta manhã entre um comboio e um autocarro escolar.
Acidente que provocou 4 vítimas mortais, 2 delas crianças e também vários feridos. Em declarações aos jornalistas, o porta-voz das infraestruturas belgas, Thomas Bacon, sublinha que as imagens de videovigilância mostram que a passagem de nível estava a funcionar como devia. Temos uma câmara técnica nesta passagem de nível e nas imagens dessa câmara vemos que há um monovolume que está a conduzir nesta estrada onde estamos agora, que é paralela à linha férrea, e quando chega à passagem de nível vira à esquerda para entrar nela. Mas vemos nas imagens que as barreiras da passagem de nível estavam em baixo e as luzes estavam vermelhas, pelo que a passagem de nível estava fechada. O que é que o condutor procedeu a conduzir para a passagem de nível? Não sabemos, não fazemos a mínima ideia. Isto faz parte da investigação. Porta-voz das infraestruturas belgas em Buggenhout, Bélgica, onde ocorreu a colisão esta manhã, aqui no registro captado pela CNN Portugal. São 6 horas mais 7 minutos, altura para ficarmos a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade a esta hora. Donald Trump vai reunir amanhã o governo norte-americano para discutir a situação do Irão. O encontro vai realizar-se em Camp David, residência militar em Maryland, que é palco, ou que já foi palco de negociações no passado importantes, mas pouco visitada pelo atual presidente dos Estados Unidos. A informação foi confirmada por um responsável da Casa Branca à agência France Press. Foi encontrado por mergulhadores o corpo do jovem desaparecido no Rio Mondego, em Coimbra. Estava desaparecido há mais de 24 horas o estudante de Erasmus, de 27 anos, que foi encontrado por volta das 3 da tarde. O comandante dos bombeiros sapadores de Coimbra, José Palrilha, explica que o corpo estava no fundo do rio, junto ao parque infantil do Parque Verde do Mondego, na margem direita. Com a tiragem decrescente para o concerto de Bad Bunny, logo à noite, no Estádio da Luz, a estreia do porto-riquenho em Portugal. É esperada uma casa praticamente lotada em Benfica para o receber. No Estádio da Luz está a repórter Joana Moreira. Joana, tem estado na última hora a falar com os fãs de Bad Bunny. Olá Vasco, é isso mesmo, e um dos grandes temas de conversa com os fãs aqui à entrada tem sido precisamente sobre as surpresas do espetáculo. Isto porque nos concertos de Barcelona, Bad Bunny levou para palco a cantora Bebe Gyal durante a parte da Casita, que é um pequeno palco montado no meio do público, inspirado nas casas tradicionais porto-riquenhas. Foi um dos momentos mais comentados da noite, não só pela música, mas porque na própria Casita estavam também vários jogadores do Barcelona, praticamente a assistir ao concerto dentro do palco. E portanto a grande pergunta aqui em Lisboa é: quem é que vai aparecer hoje na Casita? E é esse palpite que eu vou perguntar aqui a um grupo de jovens que tenho aqui ao meu lado, que vêm de onde já agora? Do Porto. E quem é que esperam encontrar hoje na Casita em Lisboa, se tiverem de adivinhar? Eu diria Catarina Maia. João Félix. Magui Corseiro. Luizinho e Zé Condessa. E tu tens algum palpite? Eu, se tivesse de dizer, Vítor Frold. Obrigada. Há quem aposte então em artistas portugueses, outros acreditam que poderá aparecer algum nome espanhol ligado ao reggaeton e muitos falam desta possibilidade de figuras do futebol português marcarem presença nesta espécie de zona VIP que é a Casita, até porque vale lembrar que o campeonato já acabou e que os jogadores estão de férias. A verdade é que o Bad Bunny tem mantido o fator surpresa em todas as datas da digressão e isso está a aumentar ainda mais a expectativa para o que vai acontecer aqui esta noite no Estádio da Luz para o primeiro de 2 concertos de Bad Bunny em Portugal. A ver, vamos se essas previsões se confirmam para logo à noite. Joana Moreira continua à frente do Estádio da Luz a falar com os fãs de Bad Bunny para essa estreia do porto-riquenho em Portugal. E tu, Vasco Maldonado Correia, estarás de regresso às 6h30 para uma síntese de notícias daqui a pouco. E o vencedor é com Judite França, Alexandre Borges e Anselmo Crespo.